Bom dia, meus irmãos. Prazer e satisfação estar aqui com os amados irmãos mais uma vez. É sempre um prazer, um privilégio poder estar aqui e aprendermos juntos da palavra do nosso Deus. Irmãos, hoje eu gostaria de estudar com os irmãos sobre um atributo de Deus. O nosso Deus, ele tem alguns atributos e nós queremos estudar hoje sobre a onipresença do nosso Deus. Deus, ele é onipresente. E eu gostaria de começar com a seguinte pergunta: como é Deus para você? Como é Deus para você? Uma segunda pergunta: o que é que você acha dessa pergunta? De alguém chegar para você e perguntar: como é Deus para você? Essa pergunta é uma pergunta que tem um erro muito grave. Existe um problema muito grave numa pergunta assim, você chegar para alguém e perguntar: como é Deus para você? E o grande erro aqui é que não tem esse negócio de como é Deus para mim, ou como é Deus para o outro. Não importa como é Deus para ninguém. Isso por quê? Porque Deus é como Ele é, independente da minha opinião. Não importa o que eu pense sobre Deus, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo quem Ele é. Então a pergunta correta neste sentido é: como Deus é? Como Deus é? A resposta é clara: Deus é definido por seus atributos morais. E o que são atributos? Atributos são características. São aquelas características que constituem quem Deus é. Quando Deus ele se revelou para nós, Ele revelou quem Ele é através dos seus atributos. Então nós olhamos para a palavra de Deus e nós conseguimos enxergar essas características, identificar essas características que pertencem somente ao Senhor. Diferente das pessoas, Deus não é definido por aspectos físicos. Deus é grande, Deus tem uma mão grande, Deus tem um braço grande. Então a ideia, Deus não se revela dessa forma, mas Deus é reconhecido por suas características próprias. A estas características nós chamamos de atributos. E neste momento nós vamos estudar um destes atributos, que é a onipresença de Deus. Deus é onipresente. Mas antes disso, baixe sua cabeça e vamos orar. Querido Deus e amado Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais uma manhã que o Senhor nos permite viver, acordar. Obrigado também por podermos chegar neste lugar para louvar o Senhor, para engrandecer o Senhor. Que privilégio nós temos, Senhor Deus, de te adorar, de te cultuar. Nós louvamos ao Senhor por isso. Muito obrigado também por cada irmão que o Senhor trouxe aqui. Obrigado também, Senhor Deus, porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor não é um Deus distante, inacessível, irreconhecível. Não, o Senhor se revelou para nós. O Senhor revelou quem o Senhor é através dos seus atributos. E nós te agradecemos muito por isso. E o Senhor se revelar para nós sempre tem um propósito. O Senhor tem uma finalidade. Que o Senhor nos ajude nesse momento a identificar que finalidade, que propósito é esse de o Senhor revelar para nós que o Senhor é onipresente. Quais as implicações desse atributo na vida de cada um de nós. Então nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos ajude a entender isso, para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus é onipresente. Mas o que este conceito significa? A palavra onipresença traz consigo a ideia de que Deus está em todos os lugares. A gente sabe isso muito bem, né? É uma verdade muito básica. Deus está em todos os lugares. É uma pergunta bem simples de responder. Se existe uma coisa que nós sabemos é que o Senhor está em todo lugar. Mas onde nós encontramos essa resposta? Como é que a gente pode se basear para ensinar essa verdade para alguém ou aplicar ela ao nosso coração? Obviamente a gente olha para a Escritura, nós olhamos para a palavra de Deus e nós buscamos identificar na palavra de Deus esse atributo. E aí eu queria ver com os irmãos algumas passagens que falam desse atributo, a onipresença de Deus.
Vá comigo para Salmo 139 e o versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. O irmão pode ler, por favor? Bem alto. Dê para todo mundo ouvir. O que é que diz aí nesse salmo? Muito bem. Então esse é um versículo muito interessante. Aqui nós podemos ver, em primeiro lugar, a divindade do Espírito Santo. Muitos colocam a divindade do Espírito Santo como algo que não é verdade, né? Mas é muito interessante observar que a onipresença é um atributo somente de Deus. Deus, quando ele revelou seus atributos, ele comunicou esses atributos com alguns de nós. Aliás, com todos nós. Então, alguns dos atributos de Deus, ele comunicou com a sua criação. Por exemplo, Deus é amor. É possível o ser humano amar? Sim, é possível o ser humano amar. Deus é misericordioso. Deus é misericórdia, é um atributo de Deus. É possível nós sermos misericordiosos? Obviamente que sim. Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Que ser humano consegue estar em todo lugar? Nenhum. Isso significa que Deus não comunicou com a sua criação este atributo, a onipresença. É um atributo que pertence somente a Deus. E aí o texto diz que, para onde me ausentarei do teu Espírito? O Espírito está com um E maiúsculo, é o Espírito Santo. Então nós temos aqui uma forte evidência de que o Espírito Santo é Deus. Sendo assim, o Espírito Santo é alguém que está em todos os lugares. E o salmista continua dando a resposta a esse questionamento que ele faz, né? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Versículo 8 a 10 diz: se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Dizer que Deus é onipresente é afirmar que não existe lugar em todo o universo que seja possível escapar dos olhos do Senhor. Não importa se você sobe no lugar mais alto do universo, não importa se você encontra um lugar profundo, muito profundo, os olhos do Senhor estarão lá, vendo você como se fosse meio-dia. Isso é incrível. Então não tem absolutamente nenhum lugar neste universo que os olhos do Senhor não estejam lá, observando cada detalhe. O mais profundo do seu coração, Deus está lá, vendo absolutamente tudo. Uma outra passagem é Jeremias 23 e 23. Então vá comigo para lá, Jeremias 23 e 23. Um outro irmão leia. Muito bem. Então a pergunta: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Todo o capítulo 23, Jeremias ele traz profecias contra maus pastores e falsos profetas. E Jeremias aqui denuncia a depravação dos líderes de Israel, ele denuncia a mal conduta desses líderes. Os sacerdotes e os profetas, eles estavam vivendo no adultério, eles estavam praticando maldades. Então Jeremias diz no verso 14 que em Jerusalém o Senhor via coisas horríveis. O Senhor via esses adultérios, o Senhor via essas falsidades, o Senhor via o apoio do povo a maus feitores. Então todos esses profetas, todos esses falsos pastores, eles estavam vivendo como se Deus não estivesse vendo o que eles estavam fazendo, ou como se Deus, ao ver, não se importasse com o que estava acontecendo. Mas olha o que diz o versículo 23 a 25. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe?
Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Então o que a gente aprende aqui é que não há nada que o Senhor não veja. Tudo está patente aos olhos do Senhor, e como Ele é um justo juiz, um juiz que é santo, o Senhor não deixa aquilo que Ele vê para lá. Ele não ignora, não coloca para debaixo do tapete. Então o Senhor é Deus não apenas de longe, como se estivesse distante demais para não saber o que acontece no mundo, mas Ele é um Deus de perto e que julga todas as coisas. Então Ele vê, Ele julga. Ele não é como um oficial de justiça que vê o mal e não pune o mal. Ele vê o mal, Ele pune o mal. Ainda uma outra passagem, Atos 17, 27 e 28. Vá arriscando aí na sua Bíblia esses versículos, caso você precise deles depois. Atos 17, 27 a 28. Outro irmão para ler? Atos 17, 27 e 28. Muito bem. Então aqui nós temos um discurso do apóstolo Paulo em Atenas, onde Paulo no seu discurso ele fala sobre a maravilhosa revelação de Deus. O próprio Deus decide se revelar para a sua criação. O Senhor mesmo, sendo grande criador de todas as coisas, ele resolve revelar-se. E o que Paulo está dizendo aqui é que o Senhor está em todo lugar. Deus não se encontra somente em um lugar específico, que é preciso ir para esse lugar para poder ver o Senhor ou Ele nos vê. Então Paulo tira essa ideia de um Deus que é limitado a um lugar. Paulo diz que é possível buscar a presença de Deus, que é possível buscá-lo de qualquer lugar. Por quê? Porque o Criador está em todos os lugares. Deus está em todo lugar. Por isso que Paulo diz, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Existem muitas outras passagens na Bíblia que falam sobre a onipresença de Deus. A gente viu algumas dessas passagens, e essas poucas passagens aqui deixam muito claro para nós de que Deus está em todos os lugares. Deus se encontra em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Agora, uma pergunta importante que a gente precisa fazer em relação a isso é: o que é que Deus faz em todos os lugares? Ok, entendi, Deus está em todos os lugares. Agora, o que é que Deus faz em todos os lugares? Tem algumas passagens que diz para nós o que é que Deus faz. E a gente vai ver alguns aspectos dessa onipresença de Deus. O primeiro deles é que Deus está em todos os lugares como provedor. Deus está em todo lugar, ok. Fazendo o quê? Deus está em todos os lugares como um provedor. Abra lá em Hebreus 13, versículo 5. Se você não for ler a Bíblia durante a semana, hoje você paga. Hebreus 13, versículo 5.
Muito bem, que texto precioso. Esse daqui você tem que riscar na sua Bíblia. Essa passagem aqui, irmãos, nos mostra que o Senhor é o nosso provedor. É Ele que providencia o que nós precisamos. E por ser onipresente e também onisciente, o Senhor vê e o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. Por isso que nós não precisamos ser avarentos, buscar enriquecer de qualquer forma, como se tudo dependesse de nós. E a gente acaba se esquecendo nessa busca por enriquecimento, se esquecendo que o Senhor é aquele que nos supre, é aquele que providencia aquilo que nós precisamos. É por isso que ele dá essa maravilhosa promessa. O contexto da promessa é esse, né? E o Senhor diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, irmãos, somente Deus pode fazer essa promessa aqui. Por quê? Porque Ele é onipresente. Deus está em todo lugar. Não há nenhum lugar que Deus não esteja provendo aquilo que nós precisamos. Então, nós temos aqui, não sei, mais de 50 pessoas. Então, Deus está presente na vida de cada um aqui, providenciando o que cada um precisa. Então, isso só é possível porque Deus é onipresente. Então, o governo, por exemplo, ele não é onipresente, ele não consegue providenciar aquilo que nós precisamos. Ele não tem conhecimento disso. O pastor não tem, mas Deus tem. Deus, ele tem condições de suprir aquilo que precisamos, porque ele é onipresente. Ele é aquele que providencia aquilo que nós precisamos. Então, os cristãos, eles podem se alegrar em todas as situações por causa dessa promessa. Essa expressão de maneira alguma e nunca jamais é Deus enfatizando para você: não se preocupe, porque é impossível, não existe a menor possibilidade de eu te abandonar. Todos podem abandonar você, mas o Senhor jamais irá abandonar você, porque Ele é onipresente. Ele vê o que você está passando. Um outro aspecto desse atributo de Deus é que Deus, ele está em todos os lugares como protetor. Ele está como provedor, ele está também como protetor. Abra sua Bíblia lá em Salmo 139, 7 a 10, novamente essa passagem. Muito obrigado. A gente já vê essa passagem que diz o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Estabeleceu uma verdade aqui: Deus é onipresente. Agora olha o aspecto dessa onipresença no versículo 9 e 10. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Interessante notar que aqui Davi afirma que o Senhor estava sempre observando o seu servo. Davi tinha a plena convicção que os olhos do Senhor não eram desviados um segundo sequer da sua vida. E ao saber disso, Davi descansa. Davi não tem do que se preocupar. O versículo 9 e 10 diz: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão. Então Deus é aquele que me guia, que me direciona, e a tua destra me susterá, ou a tua destra me sustentará. Davi estava sempre rodeado de inimigos, mas ao saber que o Senhor era onipresente, ele sabia que estava guardado. Então você tem aqui um servo que entende perfeitamente esse atributo, Deus é onipresente, e aplica esse atributo a si mesmo. Então não é somente conhecer o fato de que Deus é onipresente, mas é também aplicar isso à vida. Qual é a implicação que isso traz à minha vida? A implicação é: eu estou guardado.
eu posso descansar no Senhor. Eu posso, por exemplo, à noite, dormir tranquilamente, sem preocupação nenhuma. Por quê? Porque o Senhor é aquele que me protege. Eu posso, por exemplo, estar tranquilo, não sei se eu vou contrair uma doença terrível. Não tem problema. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O Senhor é aquele que me protege. Eu posso fazer uma viagem, eu sair lá do Preá e vim de moto para cá. Se eu não confio na onipresença de Deus, no fato de que Deus me guarda, eu viria a viagem inteira preocupado. De repente pode acontecer algum acidente, de repente alguém pode me assaltar, enfim. Mas o Senhor está comigo. O Senhor me guarda, o Senhor me protege. E Davi, ele tinha isso muito bem definido em sua mente. E aqui é onde nós podemos ver, irmãos, o quão fracos de fé nós somos. Temos o Deus onipresente sempre olhando para nós, cuidando de nós, protegendo as nossas vidas, e muitas vezes nós nos encontramos em um contexto de medo, de desespero. Muitas vezes esse medo, esse desespero bate o nosso coração, na porta do nosso coração, e a gente deixa ele entrar, deixando de descansar no fato de que Deus nos protege. Se Deus está do nosso lado, se Ele nunca vai nos abandonar, se Ele tudo vê, se Ele é o nosso provedor e protetor, então por que eu vou temer? Então por que eu vou ter medo? Por que eu vou estar desesperado? Então nós devemos ser como Davi aqui, depositar toda a nossa confiança no Senhor, porque Ele é onipresente. Um outro aspecto da onipresença de Deus é que Deus está em todos os lugares como capacitador. Vá lá para Mateus 28 e 20. Mateus 28 e 20. O irmão leia, por favor. Muito bem. Aqui a gente tem algo interessante. Como cristãos, nós temos muitas responsabilidades dadas pelo Senhor. Evangelizar, por exemplo. Nós temos um culto que todo domingo precisam ter pessoas servindo aqui. Precisam ter pessoas usando os seus dons para servir o corpo e o culto funcionar perfeitamente. No entanto, por estar em todos os lugares, por estar conosco, o Senhor é aquele que tem capacitado o seu povo para a realização da sua obra. Jesus, ao dar a ordem de pregar o Evangelho, ele também disse: não se preocupem, eu estarei com vocês nessa obra, dando capacidade e força. O que vocês têm que fazer é obedecer. E aqui a gente precisa entender o seguinte: a capacidade, ela nunca vem de nós mesmos. Nós não temos capacidade de realizar a obra de Deus. O missionário que está lá no campo, que saiu daqui e foi para o campo evangelizar, isso não é uma capacidade que saiu dele mesmo. É porque o Senhor está presente em todos os lugares, Ele conhece as necessidades de cada lugar e Ele capacita para isso. Por exemplo, Deus capacita pastores para pastorear igrejas. Por quê? Porque é uma necessidade da igreja ter pastores para pastorear. E Deus sabe da necessidade daquela igreja, então levanta um pastor. Deus levanta missionários, Deus levanta músicos. Deus levanta pessoas capacitadas para servir a Ele, para realizar a obra. Isso aqui é muito interessante, como Deus está preocupado com a sua obra, como Deus está preocupado com que o seu propósito, o seu plano seja realizado. Então Deus, por ser onipresente, saber todas as coisas, Ele é aquele que capacita. Então, se Deus levanta você para realizar uma obra, é porque Ele está vendo uma necessidade e Ele quer usar você para suprir aquela necessidade. E aí que privilégio enorme nós temos, né? Pecadores falhos e infinitos que nós somos, tendo o Deus do universo, que é onipresente,
querendo usar você. A obra missionária, a obra de evangelização, por exemplo, o contexto aqui do versículo é de pregar o evangelho, ide por todo mundo pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações. E Jesus diz: vá, só obedeça, vá e pregue o evangelho, eu estarei com vocês. Eu vou estar com vocês. Fazendo o quê? Nos capacitando a pregar, nos capacitando a usar a palavra de Deus. Você já esteve numa situação em que, por exemplo, você está com alguém e você entende que precisa pregar o evangelho, só que você não sabe como começar, mas você tem em mente que você precisa obedecer, então você obedece e a coisa flui, dá certo. Você começa a pregar o evangelho, vem palavras na sua mente para você falar, versículos saem da sua mente para você falar para aquela pessoa. Você acha que é quem fazendo isso? É você mesmo? A sua capacidade? Obviamente que não. É o Espírito Santo usando você, capacitando você para pregar o evangelho. Você só precisa obedecer. E o Senhor capacita você. Então é muito legal saber que Deus, Ele é onipresente. A implicação disso, um aspecto desse atributo, é que Ele está ali capacitando. Ele é um capacitador do seu povo. Ainda um outro aspecto é que Deus está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares como avaliador. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 18 e 25. Gênesis 18 e 25. O último aspecto que a gente vai ver aqui. Deus está em todos os lugares como avaliador. Um irmão leia, por favor. Muito bem. Então, o contexto aqui, irmãos, é quando o Senhor anuncia a destruição, anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. E a gente sabe muito bem como eram essas cidades, né? E Abraão, ao ouvir essa notícia, ele faz esse questionamento: longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio. Para Abraão havia justos na cidade de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor não poderia destruir o justo junto com o ímpio, punir o justo na punição que ele ia dar ao ímpio. Agora veja o que diz o versículo 32. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Então Abraão começa esse diálogo com o Senhor, querendo convencer o Senhor de que existem justos nessas cidades e que por isso o Senhor não tem que destruir toda a cidade, matando também os justos. E aí perceba o tamanho da depravação daquela cidade, porque Abraão começa com uma quantidade, ele vai diminuindo, até que ele chega em 10 pessoas. Será que não tem 10 justos? O Senhor diz: não tem 10 justos na cidade de Sodoma e Gomorra. E aí a gente vai para o Novo Testamento, onde lá nós temos uma informação interessante dessa história, que é em 2 Pedro 2, de 6, o 6 e o 7. 2 Pedro 2, 6 e 7, Pedro falando desse acontecimento aqui, o resultado é que o Senhor destrói a cidade de Sodoma e Gomorra, e diz o seguinte: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Então havia quantos justos na cidade? Um justo. Havia o justo Ló naquela cidade. E aí o interessante é que o Senhor sabia. O Senhor sabia.
O Senhor via o procedimento de Ló, naquela cidade depravada. O Senhor viu o procedimento dele e diz que ele era um homem justo. Então, há informações aqui que o Senhor nos dá de Ló. Isso por quê? Porque Ló era alguém que vivia uma vida justa e o Senhor sabia dessa vida. Então, os olhos do Senhor, nesse caso aqui, nesse contexto de Sodoma e Gomorra, ele foi um olho avaliador. Então, o fato de Deus ser onipresente, um aspecto da onipresença de Deus é que ele é um avaliador. Ele olha para a cidade de Sodoma e Gomorra e ele avalia. Existem depravados, perdidos, que não estão nem aí para mim, mas existe Ló, que é justo, que me obedece. E eu vou livrar ele por causa disso. Então isso é incrível, né? O Senhor avalia toda a terra. Não ache que os olhos do Senhor estão contemplando todas as coisas e Ele não está fazendo distinção. E que o Senhor não está fazendo distinção do justo e do injusto. E lembra que Ele é o justo juiz e Ele vai punir a injustiça. Então, um outro aspecto da onipresença de Deus é que Ele é um avaliador. Continuando aqui, irmãos, tem ainda uma próxima pergunta que a gente precisa fazer em relação a esse atributo. Alguém além de Deus está em todos os lugares? Existe alguém além de Deus que está em todos os lugares? Essa pergunta é uma pergunta interessante e importante de responder. Isso por quê? Porque algumas pessoas têm a tendência de acreditar que o diabo ou os demônios, eles estão em todos os lugares. Mas isso não é verdade, né? Esses seres estão, como nós, condicionados a ocuparem um espaço de cada vez. Um espaço de cada vez. E aí tem algumas passagens aqui, eu vou pedir para irmãos diferentes ler, para a gente ganhar tempo aqui. Um irmão abra em Marcos 5, e versículo 10. Um outro irmão abra em Jó 1 e 7. E um outro irmão abra em Apocalipse 20 e versículo 2. Certo? Então, Marcos 5 e 10. Jó 1 e 7. Apocalipse 20 e o versículo 2. Quem é que vai ler Marcos 5 e 10? Irmão Clóvis. Pode ler. Pronto. Os irmãos sabem do contexto dessa passagem, né? A gente tem ali um endemoniado gadareno, e Jesus expulsa, existia uma legião desse homem, Jesus então expulsa eles, e eles pedem para que Jesus não tirasse eles de fora do país. Então, se os demônios fossem onipresentes, não faria nenhum sentido eles pedirem para ir para fora do país. Não nos mande para fora do país. Então, se são onipresentes, não faria nenhum sentido eles fazerem esse pedido aqui. Então, isso mostra que demônios, até o próprio diabo, ele não é onipresente, ele está em um único lugar. Jó 1:7. Quem é que vai ler Jó 1:7? Muito bem. Então, o que é que esse texto nos ensina? Que Satanás não é onipresente. De onde tu vens? Se ele fosse onipresente, não faria sentido a pergunta do Senhor. E ele diz de rodear a terra e passear por ela. Então, ele ocupa um lugar de cada vez. E Apocalipse 20, versículo 2. Muito bem. Há um coral aí, né? Então, Apocalipse 20, versículo 2 diz: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos.
Como é que você prende alguém que está em todo lugar? Impossível, né? Então, Satanás não está em todos os lugares, ele vai ser preso em um lugar. Muito bem. Então, o que a gente aprende aqui, através desses versículos, é que somente Deus pode estar em todos os lugares. Demônios não estão, um demônio só não pode estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo. Então, eles são seres limitados em relação a isso. Estou morrendo de vontade de abrir para perguntas, mas o tempo não vai dar. Então, uma outra pergunta que a gente precisa fazer ainda no nosso estudo sobre a onipresença de Deus é: será que existe algum lugar onde Deus não está? Pergunta interessante, né? Ok, Deus é onipresente, certo? Ele está em todos os lugares. Mas existe algum lugar onde Deus não está? Essa pergunta aqui, ela parece muito óbvia a essa altura, né? Porque a gente vem estudando, vendo versículos de que não existe nenhum lugar onde Deus não esteja. Mas quando nós consideramos aquilo que a Bíblia diz, a gente percebe que a gente tem que lidar com pelo menos 2 complicações. Então a gente começa a estudar esse assunto, e aí chega em um certo ponto do estudo em que a gente precisa lidar com 2 complicações em relação à onipresença de Deus. A primeira delas é: como explicar passagens que falam que Deus se afastou de alguém? Você já viu alguma passagem assim? Deus se afastou de alguém. Então, como é que Deus se afasta de alguém se ele é onipresente? Então, eu me afastar do Antônio Carlos, eu saí do lugar onde eu estava e eu me afastei. Então, não faz sentido, se eu sou onipresente, eu fazer isso, eu falar isso, eu me afastei de alguém. Então, bora entender. Vamos lá para 2 Crônicas 12, versículo 5. A gente encontra isso nessa passagem aqui de 2 Crônicas 12 e versículo 5. Diz assim essa passagem, vou ler aqui. 2 Crônicas 12 e 5. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Zizaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixarei em poder de Zizaque. Essas passagens aqui, elas devem ser entendidas. Como é que a gente faz para entender passagens assim que o Senhor disse que vai se afastar de pessoas? A gente precisa entender essas passagens não no sentido espacial. O exemplo que eu falei, por exemplo, com Antônio Carlos é um sentido espacial. Eu vou sair de um lugar e vou para outro lugar, certo? Só que a gente olha para essa passagem, a gente não pode aplicar esse sentido. Mas o sentido aqui é um sentido espiritual. Ou seja, não é que Deus estava longe no sentido de ficar a quilômetros de distância, mas Deus mesmo perto, ele não derramava as suas bênçãos, como em outros momentos ele fez. Então o que você tem aqui é um afastamento de Deus espiritual, é Deus retendo a sua mão. Deus deixa de abençoar por causa do pecado, certo? Então o que nós temos aqui é um deixar, um se afastar espiritual e não espacial. Isso por quê? Porque Deus é onipresente, ele não pode se afastar de uma forma espacial. Então quando você se deparar com passagens assim na Escritura, busque interpretá-las no sentido espiritual. Deus se afastou espiritualmente, deixou de abençoar, deixou de derramar suas bênçãos. Aí nós temos um segundo aspecto uma segunda complicação em relação a isso, que é: será que Deus está no inferno? Deus está no inferno? Mas Deus não é onipresente? Hã?
Complicação, né? Deus é onipresente, ok. Mas tem algum lugar que ele não está? No inferno. Então, nós temos aqui um problema com essa questão. O problema com essa questão vem de uma grande confusão, muitas vezes, em relação ao inferno. Muitas pessoas compreendem que o inferno é dominado por Satanás e seus anjos. Você já ouviu falar isso em algum momento, né? O inferno é dominado por Satanás. Existe o trono de Satanás no inferno. E de lá ele fica dominando, reinando sobre tudo. Mas isso não é verdade, certo? Esse entendimento, ele não é verdade. A Bíblia mostra, por exemplo, que o diabo um dia será lançado no lago de fogo. Lá em Apocalipse 20, versículo 14 e 15, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, na verdade, o inferno só é um lugar complicado porque é Deus quem castiga o pecador. É Deus quem castiga o mal. Lá em Apocalipse 14, 10 diz: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Vou ler de novo o versículo, certo? Apocalipse 14, 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, o vinho da ira de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante de quem? Diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O que esse versículo nos ensina, em resumo, é que Deus está no inferno. Mas calma lá. Deus está no inferno. De que forma Deus está no inferno? Ele está no inferno não como um pai, não como um amigo, não como um misericordioso, não com amor. Deus está no inferno como um mais terrível e poderoso juiz. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O que é que significa dizer que Deus é onipresente? É que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A presença do Senhor está em todo lugar. Não existe nenhum lugar em que a presença do Senhor não esteja. E o inferno, os olhos do Senhor estão lá. A presença do Senhor está lá. De que forma? Punindo o mal. De que forma? Como um terrível e poderoso juiz. Ele está ali punindo o mal. Certo? Então, eu sei que é complicado a gente entender essa verdade por conta do que a gente aprende ao longo dos anos, desde criança, né? De que o inferno é o lugar onde os perdidos estarão. Deus é bom, Deus não vai estar lá. O mal vai estar lá, o perdido, o pecador, porque ele é mau, e o inferno é para pessoas más. Deus não vai estar lá para sofrer, a presença sofrer no inferno, ele está lá para punir. Então a presença do Senhor está nesse lugar, nesse sentido, certo? Deus é onipresente, isso significa que ele está também no inferno, como terrível e poderoso juiz. É o que o versículo deixa muito claro aqui. E aqui a gente precisa aprender algo, irmãos. Nem tudo, aliás, tudo que nós aprendemos a respeito de Deus, certo? A gente precisa submeter isso ao ensino da Escritura. Então, recebi algum ensinamento sobre Deus, de algum lugar. Você está lá no seu celular e, de repente, aparece um camarada ensinando algo sobre Deus. Então, você precisa submeter aquilo que você aprendeu ao ensino da Escritura. Eu não posso simplesmente receber e está tudo bem. Não, preciso comparar com a Escritura. Será que é verdade? Então, quando a gente se depara com essa pergunta, será que Deus está no inferno? A gente precisa ir para a Escritura. Então, vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso.
Então, a Bíblia diz que Deus está lá como um poderoso e terrível juiz, punindo o mal. Amém? Irmãos, eu queria terminar, vamos para a conclusão, um parêntese aqui que a gente precisa entender sobre a onipresença de Deus, é a diferença que há entre a onipresença de Deus e o panteísmo. Então, a gente não pode confundir. O que é o panteísmo? Certo? O panteísmo é um ensinamento que diz que Deus é tudo. Deus é tudo. É isso que o panteísmo ensina. Deus é onipresente. O panteísmo diz, é sim. Por quê? Porque ele é tudo. Por exemplo, ele é aquele mato. Ele é aquela árvore. Deus é o chão. Então, tudo é Deus. Isso não é onipresença. O nome disso é panteísmo. Isso vai contra o ensino da Escritura. Dizer que Deus está em todos os lugares é dizer que Deus está junto, está perto, está próximo. Não que Ele é a coisa, certo? Então, Ele está próximo daquela árvore. Ele não é a árvore. Ele está próximo da árvore. Ele vê a árvore, certo? Então, existe uma grande diferença e a gente precisa ter cuidado em relação a isso. Tenho 2 minutos para terminar com algumas aplicações em relação a isso aqui. Ok, entendi o que é onipresença. O que é que isso tem a ver com a minha vida? Certo? Como é que eu aplico a onipresença de Deus à minha vida? Primeiro, nós devemos ficar alertas. Deus está conosco e Ele nos observa. Deus está conosco e Ele nos observa. Então, tudo que você faz ou deixa de fazer, Deus viu. Isso aqui deve gerar temor ao nosso coração, não é? Deve gerar descanso, porque Deus está vendo todas as coisas, mas deve gerar temor. Se você peca contra o Senhor, se você quebra os mandamentos do Senhor, Deus viu. Se você tenta esconder pecados na sua vida, dos seus familiares, da igreja, do pastor, enfim, de qualquer pessoa, Deus está vendo. Então nós devemos ficar alertas. Quando você vai cometer um pecado, Deus está bem ali, olhando para você. Deus está olhando para você. Então isso deve gerar em nós temor. Temor em nosso coração. Uma segunda aplicação, o fato de Deus ser onipresente, nós podemos ficar tranquilos em qualquer situação. Deus está conosco e Ele nos protege. Então isso deve trazer descanso ao seu coração. Isso deve trazer calma ao seu coração. Porque Deus está com você. Uma terceira aplicação é que nós podemos descansar mesmo em momentos difíceis. Deus está conosco, Ele nos socorre. Não sei se você está acompanhando o que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. E a gente começa a estudar e começa a perceber que a coisa é séria e que pode trazer sérias consequências a nós. Ela pode nos atingir seriamente. Então, se você não está estudando, ainda bem, você nem tem essa preocupação, né? Mas Deus está lá, nessa guerra. Deus está presente lá, Ele está vendo todas as coisas. Tudo está acontecendo porque Deus quer. Porque Deus quer, é da vontade do Senhor. Então, isso deve trazer ao nosso coração tranquilidade, descanso. Deus está comigo, Deus vai nos proteger. Não importa o que aconteça, mesmo em momentos difíceis, onde, por exemplo, você descobre que tem uma doença terrível. Deus está com você naquela doença. Então, você pode descansar. Isso é o suficiente. Eu não preciso da cura. Eu não preciso da minha conta cheia de dinheiro. Eu não preciso de pessoas rodeadas a mim, que gostam de mim. Eu preciso da presença do Senhor. Isso é suficiente. Deus está comigo. Quarta aplicação, podemos confiar, Deus está conosco e Ele tem poder para intervir.
Outro atributo de Deus é que Deus ele é onipotente. Então, ele é presente, ele é poderoso. Ele pode intervir. E aí é legal porque a gente pode orar a Deus. Nós podemos orar ao Senhor e Ele vai nos proteger, Ele pode intervir naquela situação. Penúltima aplicação, devemos zelar do povo de Deus. Deus está conosco, Ele observa como nós tratamos a sua igreja. Então, nós precisamos zelar desse povo aqui. O meu irmão é alguém importante para o Senhor. O meu irmão é alguém que na vida dele a presença de Deus está. Deus cuida dele, Deus protege ele, Deus provê as necessidades dele. Ou seja, Deus ama ele. Se Deus ama ele, eu também devo amar, eu devo cuidar, eu devo ter zelo por esse povo. Porque Deus está presente aqui, certo? Deus está presente nesse lugar. Então é muito importante eu entender isso. E a última, nós não precisamos deixar a solidão nos dominar. Deus está conosco. Deus está conosco. Então a solidão não deve ter espaço em nosso coração. Concluindo então, como Deus é? Hoje a gente aprendeu que Ele é onipresente. Deus está conosco. Só um texto para terminar, eu só vou ler ele aqui, que é Hebreus 4, 13 a 16, aguça seus ouvidos, que diz assim: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Vamos orar. Querido Deus e amado Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é onipresente. E isso é muito maravilhoso, porque podemos orar nesse momento, falar contigo e ter a convicção, a certeza de que o Senhor está ouvindo. O Senhor não está longe, distante demais, onde a nossa voz não chega. O Senhor está perto de nós e muito obrigado por isso. Muito obrigado também, Senhor Deus, porque o fato de o Senhor ser onipresente traz algo maravilhoso sobre nossas vidas, que é o fato de que o Senhor nos protege, o Senhor supre as nossas necessidades, o Senhor cuida de nós, o Senhor avalia, o Senhor nos distingue dos demais que não temem, não vivem para o Senhor. E nós te agradecemos muito por isso. Louvado seja o Senhor por esse atributo que só o Senhor tem. Atributo este que deve gerar em nós temor, tremor. Devemos ficar maravilhados, adorar o Senhor por esse atributo que o Senhor tem. Então que nós venhamos a cultivar isso em nosso coração, para a honra e glória do teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado pela sua paciência em querer aprender a palavra do nosso Deus.